Eu não sou contra a de 88, sou contra todas. Porque nunca tivemos uma Constituição nacional brasileira, da nação brasileira. Nunca. Nem a primeira, nem a segunda, nem nenhuma. Todas elas vieram de interesses políticos, de grupos, interesses de emoções. Essa última nossa, após uma, aspas, revolução de 64, não foi regulamentada a nossa Constituição até hoje. Não há regulamento. Nós deveremos ter uma nova Constituição no Brasil. Mas como é que é essa nova Constituição? Número 1, teremos que ter um conceito de que o Brasil é muito grande. Uma Constituição é um documento fundamental para qualquer Estado civilizado, porque serve para organizar o poder em linhas que sejam permanentes e servir para a garantia dos direitos fundamentais de todos os seres humanos. Mas fazer uma Constituição não é apenas ter o domínio da técnica jurídica e poder simplesmente se inspirar nas instituições estrangeiras e copiá-las porque elas são boas lá no estrangeiro. O que eu quero dizer é que a feitura de uma Constituição depende também da capacidade de levar em conta uma série de fatores extrajurídicos que pesam no funcionamento dessas instituições. Por exemplo, a Constituição de 88 abriu uma porção de brechas para que o Supremo Tribunal Federal se imiscuísse com questões que não seriam da sua competência, porque seriam questões políticas. Passamos 20 anos num regime militar de pressão, opressão, dificuldade, restrições de direito. Quando veio a Constituinte, em 1987, foi uma abertura, um modo do Brasil expandir os seus direitos, as suas defesas, enfim. E dentro desse quadro é que a Constituinte se formou e redundou na Constituição de 1988. Já temos mais de 100 emendas constitucionais para mostrar, mas isso talvez seja parte de um ajuste natural. É preferível você fazer emendas e atualizar, ajustar e tornar mais contemporânea do que você mudar a Constituição, que sempre indica uma fratura, uma mudança abrupta, enfim. No conjunto, ela tem sido útil, ela é importante e ela demonstra que se consolidou bem porque está há 30 anos em vigor. No que ela poderia ser melhorada? Como em 1987 nós estávamos saindo de uma opressão, estávamos saindo de constituições anteriores, a de 46, de 1950, mas que depois veio a de 1967, já durante o regime militar, e 1969, juntando isso tudo, nós partimos para uma emenda, uma Constituição muito longa, com muitos detalhes, muitas questões que realmente não deveriam estar dentro dela para não encher a Constituição. A Constituição realmente é um quadro de afirmações, até aqueles direitos bons, vamos dizer, os direitos sociais, os direitos trabalhistas, e foram intensamente colocados, quando, na verdade, aquilo podia ser muito reduzido, submetido a uma lei complementar ou a lei ordinária e não na extensão. Tudo aquilo que é escrito numa extensão dá margem a você interpretar muitas vezes e, com isso, derivar muitas vezes. Ao contrário de quando se escreve alguma coisa pouco, não há margem de muita interpretação, a não ser por omissão. Ela se estendeu demais e há vírgulas para todos os lados e para todos os sentidos. Um aspecto importante, a Constituição hoje tem 250 artigos, 97 disposições transitórias, e o dado interessante é que os dois primeiros artigos são fundamentais. O primeiro artigo declara que o Brasil é um Estado democrático de direito. Estado de Direito, a Alemanha nazista, a Rússia, a União Soviética do Stalin, a Venezuela do Maduro, a Cuba de Fidel Castro, são ditaduras, na verdade, são Estado de Direito, tem um estatuto jurídico. Agora, democrático de direito em que o povo é que escolhe,
Então, terminou prevalecendo o Estado Democrático de Direito. Mas o aspecto importante é que o segundo artigo, que vai viabilizar o primeiro, de uma Constituição que hoje tem 250 artigos ordinários e 97 disposições transitórias, declara que os poderes são harmônicos e independentes. O que representa poderes harmônicos e independentes? Que cada um, dentro da sua competência, ele tem que ter absoluta independência e, ao mesmo tempo, ser harmônico com aqueles que estão nas suas outras competências. Por isso, houve um mecanismo na Constituição. Por exemplo, o Supremo foi colocado como guardião da Constituição. Respeitar, não permitir que nenhum poder violentasse a Constituição. O presidencialismo é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo. Eleito irresponsável não se consegue ter sucesso maior. O parlamentarismo é o sistema da responsabilidade a prazo incerto, que é eleito irresponsável sem trauma nenhum. Ele pode ser afastado porque a sua ineficiência faz com que o Congresso, percebendo que o país não vai para frente, afasta-o com a indicação de um novo ministro. A Constituição de 88 é um monstro, e além de ter 1000 dispositivos, 1000, ela tem 200 e poucos artigos, mas dentro dos 200 e poucos artigos se reproduzem em mais 5, ou seja, 1000 dispositivos, um monstrengo que tem que ser simplesmente substituída por uma Constituição que reflita as estruturas brasileiras. Que estão fazendo no Brasil uma coisa muito perigosa. Estão transformando o princípio em norma. Uma emenda, a pretexto de corrigir a anterior, ela cria uma terceira mais complexa. Quanto maior o número de leis, maior o desrespeito a elas, né? A economia informal é que toca o Brasil, né? Se os três poderes não souberem se comportarem do ponto de vista constitucional, a ponto de criar uma fricção que a política não permite, nós poderemos buscar na própria Constituição o remédio, que seria a criação de uma Constituinte exclusiva, com um tema próprio, com personalidades escolhidas para que seja representativa, ou até a adoção do parlamentarismo, como já aconteceu no Brasil em épocas pretéritas. Uma Constituição casuística, prolixa, mal feita e emendadas 100 vezes, com outras tantas emendas a caminho, como a da Previdência. Esta é uma dificuldade institucional. Todas as decisões acabam trazendo à colação, chamando ao palco a Constituição de 88. Se eu quiser adaptar a definição de salário mínimo ao mundo real, eu preciso de uma emenda constitucional. Então, ela foi tão abrangente, ela lançou tantos tentáculos, que tudo no Brasil pode ser matéria constitucional.